Boa noite a todos. Abençoe-nos, Jesus, o ser incomparável das nossas vidas, da nossa encarnação e deste momento. Bom, a temática de hoje é muito agradável e é uma das que eu mais gosto, porque ela fala de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco de Jesus. Não o conhecemos. Esse não é Jesus, certo? Isso é uma reprodução, uma imagem de Jesus. Jesus não é isso, mas é para que todos nós lembremos dele. E bem agradável a palestra de hoje, porque em verdade estamos em pequeno número aqui de encarnados, mas está cheio de desencarnados também, que estão aqui também em busca de um auxílio, de um entendimento, de uma melhor compreensão das leis de Deus. E que é melhor começar a entender as leis de Deus do que conhecer esse Espírito, Jesus. Ao final da palestra, eu garanto que a gente vai passar a querer conhecer um pouco mais esse Espírito, porque não o conhecemos. Não o conhecemos. Então vamos lá? Verdade, não é uma palestra, né? Estamos aqui hoje para discutir um tema, para estudar juntos, né? Porque somos eternos acadêmicos, né? Eternos estudiosos da doutrina e das leis de Deus. Então vamos lá. Eu coloquei a temática como Jesus, a alegria dos homens. Por quê? Poderia ser só Jesus, o mestre, o rabi, o querido amigo, o governador da terra, poderia ser qualquer nome que eu quisesse, mas eu preferi colocar Jesus, a alegria dos homens. Se nós formos ver e pesquisar na história, Bach, esse compositor, esse pianista, ele escreveu uma música chamada Jesus, a alegria dos homens. Muitos aqui devem ter já, eu acredito que a maioria já deve ter ouvido essa música. Essa música é espetacular, ela é linda. Quem não conheceu, depois digita no Google, Jesus, a alegria dos homens, Bach, e vai se surpreender. A canção é belíssima. Então foi por isso que eu coloquei a temática Jesus, a alegria dos homens, em homenagem a essa música brilhante em que Bach fez para homenagear o grande mestre, para homenagear Jesus. Só que vamos aprofundar um pouco mais. Quem é Jesus? Quem é Ele? Quem é esse Espírito que esteve na Terra e nós não demos muito valor, não o entendemos, não compreendemos as suas palavras? Veio e se foi, e está conosco espiritualmente e ainda continuamos após milênios a não compreendê-lo. Vamos revisar um pouco a história. Na história é dito assim para todos nós. Jesus, ele nasceu dia 25 de dezembro em Belém, sendo chamado de Jesus Cristo, ou outros nomes, Jesus de Nazaré, Filho de Deus, Rabi, Rabone, o Messias, o Salvador. Vários nomes e títulos nós demos a esses espíritos, porém não conseguimos captar a sua mensagem e entender quem era Jesus, quem é Ele, quem foi Ele na Terra e quem é Ele. É a pergunta que a gente vai tentar responder, Então vamos lá. Será que Jesus é isso? Alguns estudiosos estão aprofundando um pouco mais a respeito de Jesus na história e alega que não é essa data a data de nascimento do Mestre. Jesus não nasceu em dezembro. Eles acreditam que Jesus tenha nascido por volta de fevereiro, início de fevereiro até meados de fevereiro. Isso importa? Nem um pouco. Não importa saber se foi em dezembro ou se foi em fevereiro. O que importa saber isso? Em verdade, o importante é saber quem é Ele, quem é Jesus. Eu acho que isso é mais importante. Então vamos lá. Quem é Ele? Bom, há algumas doutrinas, algumas filosofias e nós mesmos tentamos definir quem é Ele. Então vamos lá. Será que Jesus, é a interrogação ou pergunta, é um fundador de movimento religioso? Será que ele fundou um movimento religioso, o cristianismo? Rotulamos assim. Será que é um dispensador de milagres? O milagreiro, o mestre, que curou a tantos, que desenvolveu tanto amor na terra? Será que ele é esse dispensador de milagres? É uma pergunta ou uma afirmação.
Ou, em outras palavras, quem seria ele? Terapeuta, médico das almas, porque em verdade ele atendeu a tantos na terra. No trabalho de cura, no trabalho de educação dos espíritos enfermiços, na pátria do cruzeiro. Será que foi um médico que esteve aqui na pátria do cruzeiro, solucionando os nossos problemas, curando as nossas patologias, nossas enfermidades? Será que Jesus é este ser, ou foi este ser na terra? Esse terapeuta? Ou será que Jesus é o governador espiritual da terra, que passou por aqui, e no caso, para se tornar a posteriori, no futuro, a pátria do Evangelho? São muitas interrogações, cada doutrina fala uma coisa, cada filosofia afirma uma coisa. Podemos defini-lo de várias maneiras. Pode ser que tenha sido realmente um fundador de movimento religioso, pode ser que tenha sido o médico das almas, ou o governador espiritual da terra, ou todas juntas, ou só uma dessas informações. Depende como cada um de nós quer interpretar, como cada um de nós quer identificar ou rotular o nosso mestre. Mas acreditem, nenhuma dessas informações é a real. Jesus não é isso, nem um pouco. Esse espírito que nós vamos entendê-lo, que é um espírito de extrema envergadura, de nobreza espiritual, não é esses termos ou esses rótulos que todos nós damos a ele. Não é isso. Então vamos entender, quem é ele? Quem foi Jesus? Em verdade, Jesus é um guia. Por que ele é um guia? Por que ele recebe o título de guia? Porque ele tem nobreza para guiar, ele tem conhecimento para guiar, ele tem nobreza para guiar e ele tem evolução para guiar um povo. Por isso que Jesus foi rotulado, ele foi qualificado como governador da terra, porque ele tem porte para isso. Ele pode ser o governador da terra e é o governador da terra. Bom, guia porque conhece o caminho. Por que Jesus conhece o caminho? E nos conhece profundamente desde a criação do planeta e a nossa criação também. Quando a terra foi formulada e criada, Jesus já existia. Por consequência, quando cada um de nós foi criado, todos que aqui estamos, encarnados e desencarnados também, porque participou também da criação e hoje está aqui para aprender um pouco mais, para poder retornar aqui ou não, ou em outros planos, ele nos conhecia desde aquela época. Ele já existia quando a terra foi criada e quando nós fomos criados também ele já existia. Ele é um rei. Por que Jesus é rei? Ele é rei porque ele possui nobreza, ele possui realeza moral. Não existiu na terra um espírito com tamanha nobreza igual a ele. Se você buscar na história, quem mais teve nobreza moral do que Jesus? Ninguém. Ninguém. E vamos confirmar isso. Ok, ele é rei porque tem nobreza. Portador de nobreza moral e intelectual para nos governar e dirigir. Jesus tudo sabe, porque ele foi criado, espírito primitivo, e evoluiu de tal maneira que hoje ele é portador de um intelecto incomparável. Então tudo o que acontece, que ocorreu, e quando ele estava na terra, ele sabia dessa informação, ele tinha essa noção, ele sabe de tudo, ele sabia de tudo, ele tinha um intelecto incomparável e uma nobreza incomparável, porém, nós ainda não entendemos essa mensagem. Passamos a entender um pouco mais de acordo com as obras espíritas e com a doutrina que a gente tem em mãos, que é o Espiritismo. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, traz uma informação de extrema valia. Bom, se esse espírito, a gente já tem uma certa noção que ele tem uma nobreza moral incomparável e um intelecto incomparável, passemos a entendê-lo um pouco mais. E aí Kardec interrogou as entidades venerandas, na questão 625, feita a seguinte pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Quem mais perfeito do que nós? Quem melhor do que nós para ser modelo e guia? Em simples palavras foi respondido que Jesus. Vede Jesus. Será que Kardec tinha razão ao fazer essa pergunta? Será que as entidades venerandas tinham certeza do que estava falando quando apontou vede Jesus? Por quê? Porque foi indicado a nós vede Jesus. Olhe para Jesus, que está conosco há bilhões de anos, na verdade está conosco há bilhões de anos, e está conosco a todo momento, e não captamos essa mensagem.
vê de Jesus. A gente olha qualquer coisa, menos para Jesus. Vê de Jesus. E vamos ver por que as entidades venerandas disse, vê de Jesus. Bom, então vamos lá. As informações interessantes aqui agora, ó, prestamos atenção. Jesus é na história uma personagem que já ultrapassou 500 mil biografias. Chamou tanta atenção esse espírito que mais de 500 mil autores resolveu estudá-lo. Espera aí, se esse espírito tem tanta nobreza, tem tanto conhecimento, era tão benéfico, fez tanto bem, vamos estudá-lo um pouco mais. Quem foi Jesus? Quem é Jesus? Porque ele está conosco. Quem é Jesus? 500 autores. Obviamente que nem todas as obras eram salutares, eram obras qualificando-o. Algumas centenas, na verdade, queria despreciá-lo, queria denegri-lo. Jesus o anarquista, Jesus o revolucionário, Jesus o transgressor, não importa. Importa é que se incomodou a um grupo, é porque esse espírito teve nobreza e teve vibração, magnetismo para tocar a todos nós. Como nós reagimos, aí vai do grau evolutivo de cada um, mas que ele tocou, ele tocou. É tão grande esse espírito que teve conosco e está conosco até hoje, é tão grande que ele não coube na história. Ele foi tão grande que a história não coube, ele não coube dentro da história, não foi possível mantê-lo. Jesus nasceu há 2000 anos, Jesus nasceu no ano 0, não foi possível colocá-lo. Aí os homens, vendo a grandeza, definiu assim, bom, então vamos fazer o seguinte, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele foi tão grande que a história, a nossa história, ela é dividida em antes do seu berço e depois do seu nascimento. Por quê? Por que ele dividiu a história? Se você vê os grandes vultos, Dom Pedro e tantos outros grandes, né, Júlio César, do presente e do passado, grandes nomes, né, cientistas, não dividiu a história, ele dividiu. Ele foi tão grande que ele conseguiu dividir a história, em antes e depois do seu nascimento. Então vamos entender um pouco mais, esse espírito está chamando a nossa atenção. Esse espírito é grande, esse espírito é grande. E aqui nos traz mais uma informação, esse slide fala, o título dele é O Cristo Consolador. Será que Cristo é o Consolador? Somos evangelizados no dia a dia, cada dia Deus manda uma lição para nos ensinar algo. Cristo veio e deu as diretrizes, não seguimos, mas diariamente é dada a oportunidade para que cada um de nós, encarnados e desencarnados, pratiquemos o bem, desenvolvemos o evangelho deixado por ele. Então é dada a oportunidade diária para que todos nós desenvolvemos o bem, baseado no evangelho de Jesus. Só que Jesus, olha só, é o irmão mais velho. E se você for analisar, ele é o irmão mais velho mesmo. Esse espírito é um irmão mais velho mesmo, ao pé da letra, mais velho. E nós vamos confirmar isso por quê? Jesus, ele é Cristo, ele tem o título de Cristo há bilhões de anos. Porque muita gente não fala, Jesus Cristo e Cristo é a mesma coisa, não é. Jesus Cristo, Jesus é o nome desse Espírito que esteve conosco. O título de Cristo é diferente. Para que um Espírito receba a titulação de Cristo, leva alguns anos. Leva bilhões de anos. E aí a obra espírita, na verdade, dá um telescópio para todos nós enxergar o universo como infinito, nos traz essa informação. Então ele é Cristo há bilhões de anos. Não há nada que nós vamos passar que ele não tenha passado. Se ele foi criado igual nós, porque Deus é justo, ele cria todos os espíritos de igual maneira. Ele não é injusto. Ele não ia criar um anjo e eu que sou imperfeito. Por quê? Por que eu mereço ser imperfeito e um anjo ser perfeito? Não. Todos são criados de mesmo modo e passamos por uma trajetória evolutiva no qual Cristo passou. Só que para ele chegar a Cristo, Espírito puro, e depois se tornar um Cristo, ele percorreu um longo caminho, que é o caminho que todos nós estamos percorrendo hoje. Então não há nada que vocês, ou que eu, ou que nós desencarnados vamos passar que ele não tenha passado. Então nada melhor e ninguém melhor que a Cristo recorrer, porque ele nos conhece perfeitamente. Ele sabe das nossas mazelas,
Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe o que nós podemos ou não fazer, Ele sabe o grau evolutivo e o potencial de cada um que aqui está. Embora em vida não podemos ter desenvolvido grandes coisas, os desencarnados aqui estão aprendendo também, estão querendo conhecer quem é esse espírito que pode proporcionar uma certa evolução a eles, e nós também temos esse privilégio de estar aqui. Então vamos entender um pouco mais por que Jesus é o Cristo. Bom, vamos para a ciência, porque a ciência e a religião andam casadas. A pior burrice do ser humano é tentar dissociar a ciência da religião. É a pior burrice, porque há de chegar um momento que vai afunilar, e essas duas filosofias vão se encontrar novamente. Então vamos associar a ciência junto com a nossa doutrina. A Terra, se vocês forem estudar, a Terra a idade dela é em torno de 4,5 bilhões de anos. É muito tempo, não é? 4,5 bilhões de anos é muito tempo, eu acho muito tempo. Só que o que isso me interessa? Para que me interessa saber que a Terra tem 4,5 bilhões de anos? O simples motivo é que, quando a Terra foi criada, esse planeta aqui, escondidinho no universo, isolado num canto do universo, quando ele foi criado, esse espírito já existia. Só que ele já existia há muito tempo. Quando a Terra foi criada, ele já existia há bilhões de anos. Bilhões. Quem é ele? Quem é esse espírito que nós não conhecemos? Não damos valor na sua obra, nas suas palavras. Então, o mestre, ele já era governador espiritual da Terra. Foi criado o planeta. Jesus foi escolhido para ser o governador da Terra. Então, ele já existia. E com a titulação de Cristo. Então, Jesus já existia quando a Terra foi criada e já tinha o título de Cristo. Ok? Então, vamos continuar entendendo. Jesus já era um Cristo. Ok. Aí, na Revista Espírita, que é uma literatura um tanto quanto antiga, bom, essa daqui é de 58, essa aqui é de 1858, essa é de 1868, para nós essa aqui. O que essa revista traz de informação de extrema valia, que muitas vezes fica um pouco perdido? Olha só, nessa revista traz a informação seguinte, Revista Espírita, dezembro de 1868, diz o seguinte, na mensagem de São Luís e Lamennais, o que é um Cristo? Responderam, depois de evoluir, um espírito se tornar um espírito puro, que isso leva bilhões de anos, então para nós nos tornarmos espíritos puros, vamos levar em torno de bilhões de anos, ok. Depois que o espírito se torna um espírito puro, anjo, aí ele é convidado, ele é selecionado por espíritos ainda um pouco maiores do que eles, para uma nova jornada evolutiva. E essa nova jornada evolutiva vai durar nada mais que 15 a 20 bilhões de anos. Vocês imaginam? Olha só a loucura. Você se tornou um espírito puro, você levou bilhões de anos. Sou puro, ok. Só que você é convidado para uma nova jornada evolutiva para você se tornar um Cristo. Isso vai durar 15 a 20 bilhões de anos. Será que a gente conhece esse espírito? Será que esse espírito é um irmão mais velho? Será que ele tem alguma coisa para nos ensinar? Essa é a pergunta da noite. Porque nós intitulamos, eu conheço Cristo. Eu sirvo a Cristo, Cristo é o meu mestre, só que nós não conhecemos esse espírito. Convivemos com ele, porque estamos em contato com ele constantemente, todos nós, mas não conhecemos. Olha só para você ver, ele era espírito puro, foi convidado a uma jornada evolutiva no qual se tornou um Cristo, levou 20 bilhões de anos. Então vamos fazer mais uns cálculos para a gente ver que realmente não conhecemos esse espírito e que ele é extremamente importante na nossa vida. Quem não estiver disposto a conhecer a Cristo, sinto informar que vai ter uma grande dificuldade para evoluir, grande dificuldade para melhorar. O que importa isso na minha vida? Não me importa nada, importa. Porque se você não conhecer esse espírito e não estiver dispostos, todos nós, a entender as suas palavras, a nossa jornada que estão intitulando como difícil, se tornará um pouco mais difícil, com certeza. Então, atentemos a esta mensagem. Neste livrinho aqui chamado A Caminho da Luz, escrito por Chico através de Emmanuel, traz a informação importantíssima. Emmanuel diz nesse livro que os sistemas solares, no plural, os sistemas solares nos quais Jesus evoluiu, não mais existe.
Os sistemas solares no qual Jesus evoluiu não mais existe. Bom, então vamos recorrer à ciência. Ciência, quanto dura um sistema solar? É possível quantos anos viver um sistema solar? Aí a ciência responde, um sistema solar ele dura em torno de 15 bilhões de anos. O nosso sistema, depois de 15 bilhões de anos, ele vai desaparecer, ele vai ser transformado. Então ele vai morrer. Agora você imagina, no plural, se um sistema solar leva 15 bilhões de anos, quantos sistemas solares Jesus utilizou para evoluir? Será que é muito tempo? Será que é muito tempo? Vamos terminar fazendo o último cálculo para saber que nós devemos estudar um pouquinho mais e que não conhecemos a Jesus. Quando o planeta Terra foi criado, qual que era a data? 4,5 bilhões de anos. Ok. Jesus já era Cristo. Quando Deus intitulou as entidades superiores a Jesus, intitulou ele para ser o governador da Terra, ele já tinha o título de Cristo. Então ele já tinha como mínimo 20 bilhões de anos. Então vamos fazer uma conta bem simples. Ele utilizou bilhões de anos para se tornar um Cristo, para se tornar um espírito puro. Depois ele levou mais de 15 a 20 bilhões de anos para se tornar um Cristo. Então, jogando baixo, uma conta bem simples, ele tem como mínimo 24,5 bilhões de anos. Sem contar esse tempo aqui que ele levou para se tornar um espírito puro. Para que me importa essas contas todas? É para chamar atenção. É para chamar atenção e dizer que, meus irmãos, não conhecemos a Jesus. E devemos conhecer esse Espírito. Se hoje a nossa vida está difícil, é porque a gente não conhece a Jesus. Não conhecemos, não estamos entendendo o que Ele quer dizer a nós. Abramos os nossos olhos. Quer melhorar de vida, quer que a vida se torne mais racional, mais explicável, entenda quem foi Jesus e quem é Jesus. Ok. Então Ele está aqui, de braços estendidos a nós. Será que Ele tem mais experiência que vocês? Será que Ele tem mais experiência, de acordo com esses bilhões de anos, mais do que você? Porque muitas vezes a gente fala assim, não, tem que ser assim que eu quero. Vai ser assim que eu quero ser assim. Será que Ele, quando nós consultamos, será que Ele quer que seja assim? Porque a gente quer? Será que Ele não dá outro caminho e a gente devemos nós seguir esse caminho porque é o melhor? Por que é o melhor? Porque Ele já passou o que nós estamos passando. Essa nossa jornada aqui, Ele já passou por tudo isso há bilhões de anos. Então eu acho que, pelo menos para mim, Ele tem alguma coisa a ensinar. Será que Ele tem mais experiência que todos nós, encarnados e desencarnados? Será que o Mestre, Ele tem algo a nos ensinar? Eu creio que sim. Basta que todos nós queiramos que isso aconteça. Bom, só que essa visão só é possível, essa visão de Jesus só é possível com a doutrina. A doutrina, como eu já disse, ela potencializa o nosso raciocínio e potencializa a nossa visão, para que todos nós possamos entender quem é esse Espírito e saber que o Pai dele e o nosso Pai criou leis, e essas leis têm que ser seguidas. E Ele deixou essas leis implantadas e Ele as cumpriu na terra. Sendo Espírito puro e tendo o título de Cristo, Ele as cumpriu. Por que todos nós transgredimos contra a lei? Por que todos nós achamos-nos melhor do que Jesus? Nós nos achamos melhor do que Jesus e não cumprimos a lei, se Ele cumpriu. Será que não estamos errados? Eu acredito que sim. Eu acredito que o mundo está um tanto quanto bagunçado, em um certo caos relativo, controlável, porque nós não estamos cumprindo as leis, certo? Então aqui, na visão de Jesus, essa visão que nós temos então, vamos lá, de Jesus, fundador de movimento religioso, dispensador de milagres, o milagreiro, Jesus, o mortal, o homem, Jesus, religião, e Jesus crucificado, ela não existe, esse não é Jesus. A nossa preocupação é, será que Jesus teve filhos? Será que Jesus teve caso com Maria Madalena? Como que Jesus andou sobre as águas? Será que como Ele transformou a água em vinho? A gente fica perdido nessas futilidades. O que me interessa se Ele transformou água em vinho, se eu não estou entendendo nem o que Ele está falando? Eu quero entender como que Ele converteu matéria, molécula, átomo, se eu não entendo nem o que Ele está falando. A nossa preocupação hoje é nas futilidades, não é essa a mensagem do Cristo. Ele não quer, se Ele quisesse ensinar como
era possível fazer essa conversão de matéria, ele falava assim, meus irmãos, vocês vão converter essa matéria assim. Ele nunca falou isso, porque não é o momento para saber isso. Se vocês querem estudar isso, evoluam todos nós, e numa esfera maior, nós vamos entrar numa universidade, vamos aprender como é feita essa conversão, como é possível andar sobre as águas. Não é o momento. O momento agora é desenvolver o amor, desenvolver a caridade que nós não temos. Nós não sabemos amar. Ah, eu amo fulano. Não ama. Nós não sabemos amar. E ele está aqui para nos ensinar como que é amar, como que é perdoar, como que é servir, como que eu posso desenvolver a caridade. É isso que ele tem para nos ensinar. O Espiritismo então coloca um telescópio em nossas mãos e a partir daí todos nós podemos enxergar o infinito que é o universo. Porque o universo não é o planeta Terra nem o sistema solar, ele é infinito. E tem tantas civilizações muito mais evoluídas que nós e a gente está preocupado em saber conversão de matéria. Eu acho que não é o caminho. Bom, aqui mais um ponto. Devemos estudar o Evangelho sempre. Por quê? Por que eu tenho que estudar hoje, amanhã, depois, daqui 10 encarnações, 1000, 3000, sempre estudar o Evangelho? Porque a cada vez que nós estudamos o Evangelho, nós temos uma nova visão, uma visão diferente daquelas palavras. Nós entendemos diferente aquelas palavras. Por quê? Porque a cada encarnação o nosso patamar de compreensão, o nosso patamar intelecto-moral muda. É por isso que devemos estudar sempre. Ah, já formei, já estudei, não quero aprender. Não, nós somos eternos acadêmicos, eternos estudantes. E quem não estudar, sinto lhes informar que vai ter uma grande dificuldade evolutiva. Porque tem que estudar. O Evangelho está então, pelo menos 20 bilhões de anos na nossa frente. O Sermão do Monte, então será que nesses textos bíblicos tem alguma coisa que nós possamos aprender? Será que aquelas palavras que estão lá é aquilo mesmo? Será que Jesus veio aprender, veio nos ensinar como cura um leproso, como cura um cego, como eu separo o joio do trigo? Será que é isso que ele vem ensinar? Não. Eu acho que um espírito dessa extrema envergadura, dessa extrema evolução de bilhões de anos, não veio aqui ensinar separação do joio do trigo. Tampouco vem ensinar como eu faço conversão de matéria. Então devemos extrair essas pérolas, esses tesouros que se encontram na doutrina de Jesus e na doutrina espírita também. Então, muitos desses textos aqui querem ler ao pé da letra, e não. Tudo que está aqui escrito não é nada dessas interpretações que a gente faz. Está muito mais aquém. Um espírito desse porte não veio falar com essas simples palavras. Isso aqui era só para instigar a cada um de nós a estudar e tentar compreender, evoluir, para quando pegar um texto desse, saber, é isso aqui. É isso aqui. Bom, alguns espíritos que estão um pouquinho mais que a gente. Esses aqui, eles já estão entendendo um pouco mais do que nós. Não basta entender, como também praticar. Eles, na verdade, colocam o amor em ação. Então, os espíritos verdadeiramente evangelizados, eles atualizam o Evangelho todos os dias nas suas condutas. Aprendi a doutrina, beleza, sou portador da doutrina, vou falar para todo mundo, está tudo certo. Não tem valia nenhuma você aprender uma coisa nova para você não praticar. Quem quer aprender alguma coisa para deixar guardado, não perca seu tempo não, nem vá aprender, vai perder tempo, vai fazer outra coisa, não vá aprender. Porque se você aprender uma coisa, essa coisa que você aprendeu, você tem que praticá-la. Se não praticar, não tem serventia alguma, nem vá. É o que eles fizeram, aprenderam e praticaram em vida. Bom, estou atrasado. No caso então, quando Jesus falou da mulher adúltera, da samaritana no poço, Pedro e o cão, Jesus e os pescadores, na verdade tudo o que ele disse era para que fosse a posteriori raciocinado, interpretado, melhor visto. Então na verdade Jesus foi um grande psicólogo. E aí a psicanalista alemã, doutora Anna Wolff, ela afirma até hoje que Jesus foi o maior psicoterapeuta da humanidade. Igual a ele, nunca teve. Então, você vê, uma estudiosa teve essa opinião, é porque ela estudou um pouquinho mais e ela absorveu uma informação que nós não absorvemos hoje. Então, foi o grande psicoterapeuta da humanidade. Bom, Emmanuel, referência para nós, disse que dirigindo sistemas solares, e esse sistema solar, no caso o nosso sistema solar, existe uma pleiade de Cristo. Cada orbe desse está governado por um Cristo, e que governa o nosso sistema solar um Cristo maior. Então, a cargo de um Cristo maior encontra-se o nosso Jesus. Jesus e outro Jesus.
outros cristos, na verdade, outros cristos estão governando a cada órgão. E aí um Cristo central governa esses. Para que isso me interessa? É simplesmente para chamar a atenção e falar, não sabemos quem é Cristo, não sabemos quem é o Cristo e não sabemos quem é Jesus. Bom, terminando. Qual é o ensino de Jesus então? Convida a todos, encarnados e desencarnados. Porque nós podemos aqui com a nossa literatura, e os desencarnados com a literatura do plano maior. Então, convida a todos a descobrir qual é o conteúdo de ensino de Jesus. O Evangelho é o olhar de um Cristo sobre Deus e sobre a vida. Então, tudo que ele nos ensinou é uma visão sobre Deus e sobre a vida. Então, nós não sabemos, não nos enganemos, nós não sabemos e não conhecemos esse Espírito. Para terminar, a última mensagem, e aí eu chamo a atenção. Jesus, ele é um ser incomparável. Incomparável. Todo aquele que se compromete a conhecê-lo, que se propõe a servi-lo e a conhecê-lo, nunca mais é o mesmo. Ele não consegue ser o mesmo. Ele é convidado a amar, ele é convidado ao trabalho e ele é convidado ao auxílio constante. Verdadeiramente, todo aquele que se propõe a entender quem é esse Espírito, ele é convidado ao trabalho constante, ao amor e ao auxílio. Porque sempre tem alguém do nosso lado precisando de auxílio. Como nós precisamos de auxílio constante do Deus maior e de Jesus. Muito obrigado. Assim, meus irmãos, agradecemos a Jesus pela oportunidade do trabalho e que Ele permaneça conosco hoje e sempre. Assim seja.